Graças a Deus, queridos e amados do Pai, mais que vencedores, vocês são nação santa, propriedade do Senhor. Todos nós que estamos em graça, nascemos de novo, da água do Espírito, do batismo da cruz, para que o nosso velho homem viesse ficar naquela cruz, para que hoje, aqui nesta manhã de terça-feira, 31 de janeiro de 2023, eu creio que eu e você que me ouve, estamos em Cristo, pois Ele nos predestinou em amor para Ele, Efésios 1:3. A predestinação é de Deus, para que nós hoje viéssemos entender que nós já tínhamos vida antes de nascer esse corpo de carne aqui, porque Deus é fiel, está no nosso coração e também está nos céus. Declaro uma terça-feira para nós, abençoado pelo Pai, que Deus esteja sempre conosco em toda e qualquer estação. Amém, graças a Deus. Então, meu amado irmão, nesta manhã, nós temos em nós o Espírito Santo que nos fora outorgado, como é que eu sempre falo, Romanos 5:5, e 2:1 de Atos. O Espírito Santo foi derramado em toda a carne, aquela carne que morreu e citou, tendo hoje o Espírito dentro dela, ela ciente disto, ela começa a louvar, agradecer ao Pai pelas misericórdias que não tem fim. O amor de Deus não tem fim. Ele não teve e não tem princípio de dias, nem fim de existência, por ser um Espírito aqui dentro de nós. Então aqui o livro de Judas, vem falar de fogo de juízo, que já ficaram na cruz. Eu que sempre estou lembrando, primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 4, 5, 6. Ali, o juízo para os judeus, condenação, morte, ressuscitaram, os mortos que lá estavam ressuscitaram e vieram para ter vida pós-cruz, como hoje nós temos hoje. Estamos em Cristo, somos nova criatura. Então aqui Judas fala, Judas capítulo, só tem um capítulo, capítulo 1, versículo 4. Quanto este foi que também profetizou Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Veio o Senhor, ele já veio lá para trazer o juízo, tirar o pecado com a traição da lei e trazer graça para nós, que nós somos gentios, não tínhamos vida em Cristo. Hoje nós temos. 15. Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias. Existiam obras ímpias lá, que eles passariam pela sentença, como está Malaquias 1, e isso aconteceu na cruz, que impiamente praticaram acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram. E ímpios pecadores proferiram antes da cruz, para que na cruz viesse sentença para eles e passasse pelo juízo e pela morte, pela transgressão da lei que eles lá cometiam, transgrediam a lei. Ninguém pôde cumprir a lei e Deus mandou seu Filho amado, Jesus de Nazaré, e completou 63 mandamentos, leis da Torá, As pessoas conhecem os 10 mandamentos e conhecem os dois que ficaram debaixo da graça: amar a Deus sobre as coisas e amar ao próximo a ti mesmo. 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, tudo isso antes da cruz. Depois da cruz não é diferente, isso aqui tem 2000 anos escrito, Então as pessoas empurram com a barriga para frente, aí informa, aos incautos que vai acabar o mundo daqui a um mês, vai acabar o mundo em março, em abril, e entrando e saindo o mundo não acaba. Por quê? Geração vai, geração vem, a terra continua, como fala Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4. Então tudo já aconteceu, e 12:7 de Eclesiastes, o nosso corpo volta para o pó, que é o corpo biológico, e o espírito para Deus, que volta para Ele, porque os céus nos aguarda, que é Filipenses 3:20. 16. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Por que uma pessoa adula um pastor, ou aquele que é um presidente da república,
ou esse homem que é o principado e potestade, pessoas que adulam eles, por quê? São interesseiros. Algum interesse eles têm para que isso aconteça com eles, caso que não é nós. Nós, em graça, morremos para o mundo religioso, para o mundo secular, para vivermos para Cristo, mas em espírito e em verdade. A carne, ela morreu para o quê? Para termos vida em Cristo, com uma nova criatura, que aqui hoje está sentado, e você do outro lado, me ouvindo. Que Deus fala aos corações daqueles que ouvem a palavra de Deus, porque a fé vem por ouvir, e ouvir Deus falar aos corações. Romanos 10:17. Então aqui em Romanos 8:1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Nazaré, no corpo de carne, há condenação, porque o pastor vai condenar. Mas aqui o Cristo não condena, porque ele livrou todos nós da condenação. E trouxe vida à igreja, uma igreja gloriosa, formosa, sem ruga, sem mancha e sem defeito, que é Efésios, capítulo 5, versículo 7. Você tomando posse dessa palavra aqui, você venceu todas as coisas. Todos os obstáculos você já venceu. Por quê? Cristo venceu por você. Então o seu fardo hoje é leve. Você colocou para que o Cristo carregasse. Carregou, colocou na cruz. Você não vê mais esse fardo, porque você se livrou dele. Você conheceu a graça. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte, porque a morte é uma só. Morreu lá, antes da cruz, pós-cruz, o juízo veio, para os que lá estavam, aqueles que lá estavam mortos levantaram, os ímpios pereceram, como diz a palavra. Está muito claro que você leia toda a Bíblia, texto de contexto, para entender as palavras, porque os pastores não leem texto de contexto, jogam um versículo na igreja e faz campanha, e faz campanha de libertação, e faz isso e você não enxerga o Cristo, está dentro de você. Então você está com um véu sobre o rosto, o véu de Moisés, onde você vai ler 2 Coríntios, capítulo 3, do 12 em diante. Portanto, que for impossível a lei, no que estava enferma, a lei estava enferma, a lei de Moisés estava enferma pela carne. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Então o pecado foi condenado na carne. Como a carne de Jesus de Nazaré ficou na cruz com a minha e com a sua, ele matou a carne, para que hoje aqui viesse você em espírito de verdade entender esse mistério, que eu trago teu oculto, hoje está no teu coração, onde você tem esse amor e tem esse perdão. Então, quarto, a fim de que o preceito da lei se cumprisse. Toda a lei se cumpriu. Lucas 24:44, Colossenses 24:25. Se cumpriu já a lei, para que o Evangelho viesse hoje e sendo gravado no nosso coração. Carne segundo o Espírito. 5. Por quê? Os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. 6. Porque o pendor da carne dá para a morte. A morte já morreu. Vivemos hoje para Cristo. Mas o Espírito para a vida e paz. Hoje eu tenho vida e paz por quê? Hoje é o Espírito que está em mim, que permaneceu em mim. A minha carne morreu e aqui eu sou um Espírito. Por isso eu sou bom. Eu quem? O Espírito Santo que está dentro de mim. Valdemir, o Antônio José, o Luiz, o Juca, não são nada. Agora, depois que o Santo entra, você passa a ser uma pessoa boa, tranquila, serena, mansidão, domínio próprio e amor no coração, que é o Cristo, que veio e te deu a mão, te levantou de um lamaçal, onde você aqui agora está limpo, porque ele limpou você com a palavra. A palavra, ela limpa aquele que quer ser limpo. Agora, aquele que quer se sujar, volta para a obra da lei, fazer uma opção de coisas que o pastor impõe que faça. Então aqui está explicando, porque o pendor da carne dá para a carne, a morte, mas o Espírito para a vida e paz. 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. A carne é inimiga de Deus, A minha carne não queria saber de Deus. Eu tive que ficar enfermo, 30 dias para poder Deus operar dentro do meu coração, me trazer essa visão da palavra, da graça, do amor e do perdão. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu não podia agradar a Deus no corpo de carne. Eu tive que moer essa carne aqui, para hoje agradar a Deus, mas em espírito e verdade. 9. Vós, porém,
não estáis na carne, mas no Espírito. Eu não estou na carne, estou no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Isso daqui fala com ele lá. Mas filtrando a palavra aqui do apóstolo Paulo, nas 14 cartas que deu para ele, nós aqui entramos em Espírito de verdade. Porque a letra ela vai matar o crente. Mas o Espírito vai vivificar a vida dele em Cristo. Ele vai ser nova criatura. Porque ele teve o batismo da cruz, 6, 3, 4 de Romanos. Ele teve o batismo das águas, mas só que as águas não limpam os pecados. Esse tal não é dele, 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo da verdade está morto. O corpo está morto do pecado, mas o Espírito de vida, por causa da justiça. 11. Se habita em vós o Espírito daquele que estou dentre os mortos, Romanos 7,4. Se viu o outro aquele que estou após a morte, para dar fruto para ele. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Então em nós está o Espírito Santo, que nos foi outorgado. 37 de Ezequiel profetizou. No 14 você tem o Espírito Santo. E chegou em Atos 2,1, ele derramou em toda a carne. Você vai ler Romanos 5,5, ele outorgou de graça para você. E você os paga para obter ele. Paga um preço alto, porque você não recebeu a graça. Você recebe nessa manhã a revelação. Esse amor de Cristo, esse perdão, está dentro de você. Então ele selou todos nós que entendemos a graça. Efésios 1,13, com a expressão da promessa. Está dentro de nós hoje. Nós somos o Espírito aqui, para louvar a Deus. E Espírito em verdade. Jesus já voltou, não vá buscá-lo, ele ali ou ele lá. Jesus já voltou, é dentro do nosso coração que hoje ele está. Jesus chegou na minha vida, ele veio me abençoar. Ele é comigo e jamais me deixará. Jesus já voltou, não vá buscá-lo, ele ali ou ele lá. Jesus já voltou, é dentro do teu coração que hoje ele está. Jesus chegou na tua vida e ele veio te abençoar. Ele é contigo e jamais te deixará. Jesus voltou, não vá buscá-lo, ele ali ou ele lá. Ele já voltou, é dentro do teu coração que ele está. Jesus chegou para enxugar as suas lágrimas e ele enxugou, levou a sua dor, derramou dentro de ti o Espírito Santo. Jesus chegou para enxugar as suas lágrimas e ele enxugou, levou a sua dor, derramou dentro de ti o Espírito Santo. Abençoa a Deus. Quando ele está antes da cruz, o Espírito Santo não tinha vindo ainda. Quando ele deixa a cruz e vem, ele traz o Espírito Santo para você e para mim, onde ele foi outorgado para você. Eles já falaram antes da cruz, 14:1 de João: não turbe o vosso coração, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu não iria. Ele veio e fez as moradas aqui. E ele falou: eu vou habitar em você, vou fazer você minha casa de oração, onde você vai amar e vai perdoar. Eu vou te dar o meu perdão. Não faço na minha casa de negócio. Então ele veio e edificou a casa aqui na rocha. Como ele falou para Pedro, antes da cruz. Mateus é um livro antes da cruz, é um livro histórico. 16:18, eu vou plantar a minha casa na rocha, Pedro. Sobre a minha palavra, eu vou edificar ela. E o prudente construtor, quem seria o apóstolo Paulo? 1 Coríntios 3:10. Ele foi o prudente construtor, colocou a base e o alicerce, que nós vamos plantando. E todos nós vamos regando.
mas Deus dá o crescimento. Deu o crescimento para você e para mim. Crescemos na graça, no conhecimento, no amor, no perdão, dentro de um coração. Eu creio que nesta manhã você receba a palavra da graça, em nome do Pai. Amém, graças a Deus.